Eu começo hoje falando de uma questão que, lamentavelmente, se temos, como disse o senador Cristóvão, de nos orgulharmos pelos altos índices de alfabetização no Estado, mas, por outro lado, como senadora mulher, eu fico muito chocada com o noticiário envolvendo a criminalidade, ou chamado agora feminicídio, que é a agressão, a violência, a tentativa de homicídio e o assassinato de mulheres. Nessa semana que passou, lá em Rio Grande, uma cidade com 150 mil eleitores, portanto uma população maior que isso, é eleitores 150 mil, maior porto marítimo do nosso estado, o terceiro maior do país, uma professora de 32 anos, a caminho da escola, professora de português, a Paula Rodrigues Veleda, foi assassinada com 4 tiros pelo namorado que não aceitou o rompimento de uma relação de 4 anos. As estatísticas mostram que em 2013, a cada 38 horas, uma mulher gaúcha sofreu atentado à vida no Rio Grande do Sul, e as cidades que lideram a violência são Porto Alegre, com 36 notificações, Rio Grande, com 11, Caxias do Sul, com 10. De fato, isso pode ser muito maior, mas uma constatação importante no âmbito da CPI-MI, que examinou a violência contra a mulher, liderada pela senadora Ana Rita, hoje presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos, ela confirmou que, pelos levantamentos nessa investigação, constatou-se que 2/3 das vítimas de tentativas de homicídio, no caso mulheres, procuram a delegacia. Não deixa de ser um avanço, porque a mulher tinha, e sobretudo aquela que depende financeiramente do marido, tinha receio, ou ante novas ameaças, quando ia fazer a queixa, retirava a queixa. E hoje, por uma lei de uma outra mulher, a senadora Gleisi Hoffmann, isso já não pode mais. Não há como retirar a queixa de uma tentativa de homicídio ou de uma violência contra a mulher. De qualquer modo, o fato de a Lei Maria da Penha ter sido um enorme avanço, ela própria, vítima de uma violência horrível, a deixou paraplégica, cadeirante, mostra que, embora haja uma evolução satisfatória na coragem das mulheres para denunciar a violência, o fato é que cada vez mais estamos tendo cidades violentas. São mortas, a facadas, a tiros, alvejadas, espancadas até a morte, tudo isso sempre acontecendo dentro de casa, onde a convivência deveria ser harmoniosa, amorosa e solidária. Na verdade, isso reflete um pouco um clima que a gente vive de amor e ódio, e na relação homem e mulher, seja ele namorado, seja amante, companheiro, marido, é uma relação que envolve sentimentos que nós temos dificuldade de julgar. Por isso, senador Paim, eu recorro à leitura de um texto que uma professora da Universidade de Rio Grande, a FURG, a Fundação Universidade Federal de Rio Grande, hoje, casualmente, como reitora, uma mulher. Pela primeira vez na história da FURG, uma mulher comanda a FURG, que é a reitora Cleusa Maria Sobral Dias, que eu tive o prazer de encontrá-la há uma semana, segunda-feira passada, lá em Rio Grande. Pois eu vou ler essa mensagem, feita pela docente da Universidade Federal do Rio Grande, Carolina Koch. Que tipo de marido tem algumas mulheres? É o texto que a professora Carolina escreveu. Parece até uma ironia, mas 2 dias após o Dia Internacional da Mulher, aqui em Rio Grande, minha filha entrou no carro, na saída da escola, aos prantos. Perguntei: o que foi, filha? Chorando muito, disse: a Paula Veleda, nossa professora de literatura, foi assassinada hoje de manhã pelo namorado em pleno centro da cidade. Ela falava desconsolada, chocada, e eu também, obviamente. Afinal,
Uma professora de colégio e de cursinho, uma pessoa calma, foi assassinada no centro da cidade pelo namorado, com o qual teve um relacionamento de 4 anos. Minha filha disse, o relacionamento deles terminou na quinta-feira e ele não aceitou. Ele não era dono da Paula. Ele tinha sido apenas o companheiro, mas não o dono. Ao não aceitar o rompimento, ele se portou como se fosse dono da Paula e da vida dela. E esse talvez seja o maior problema que nós temos hoje na nossa sociedade. As pessoas não são propriedade de outras pessoas. Quantos colegas de minha filha e quantos cidadãos ficaram e estão chocados neste momento? E a família desta minha colega? Digo colega porque também sou professora e, para mim, não há diferença nenhuma onde atuamos. Somos todos humanos e estamos tentando transmitir nossos conhecimentos para, de alguma forma, construirmos um país melhor. Estou revoltada, não por ela ser professora como eu, mas por ser mulher e ter sido morta pelo seu namorado apenas pelo fato de ela ter terminado a sua relação afetiva. É o que eu observei sobre o pertencimento. Ela não era propriedade do namorado. Que tipo de companheiros algumas mulheres têm? Muitos homens não aceitam quando uma mulher não os ama mais? É um absurdo isso acontecer em 2014. Onde está a liberdade de escolha de um amor verdadeiro? Estatisticamente falando, com certeza, homens matam muito mais mulheres do que o contrário, por causa do machismo, do não saber perder. Me questiono, esta moça de 32 anos nunca lhe deu alegria? Obviamente sim. Seria ele um psicopata? Como ela poderia se defender desse desgraçado e covarde? Denunciaria-o à polícia por ciúmes? Ele a mataria ao descobrir. O que fez essa pobre moça? Com certeza aguentou calada e terminou sua relação. E o que aconteceu? Ele a matou a sangue frio. Está enraizado na cabeça de muitos homens que nós, mulheres, lhe pertencemos, como se fôssemos objetos. Temos mais liberdade sexual, mas somos mulheres e, acima de tudo, seres humanos. Como estão os alunos desta professora? Minha filha está chocada. Como está a família dessa moça? Deixo aqui minha total indignação como colega dela, como mãe, como mulher. A tristeza nos corações dos alunos desta professora, sempre calma e amiga de todos. Espero que essa história sirva de alerta para muitas moças que são seduzidas por esse tipo de homem louco. Ao primeiro sinal de sua roupa está curta, gravadores na bolsa e perseguições. Fujam, fujam, sugere a Carolina Koch, que é docente da Universidade Federal do Rio Grande. Eu faço essa leitura para um pouco de reflexão, senador Cristóvão, porque aí também está a educação. Não a violência contra os professores, mas acidentalmente ou coincidente, porque estamos falando de educação, e a vítima ter sido uma mulher. Então eu queria, com esse registro, também mencionar a indignação por essa atitude de imaginar que as mulheres são propriedade dos homens, ou de quem quer que seja, ou mulheres que matam homens também imaginando a mesma coisa. Não somos propriedade de ninguém. Nós somos donos do nosso corpo, do nosso coração e da nossa alma. E não podemos nos dar o direito de aceitar essa violência. E com muita alegria concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador, esse é um tema que a gente devia trazer aqui todo dia, para denunciar, para criticar a violência contra as mulheres. Eu fui candidato a governador saindo da reitoria, 4 anos depois, saí da reitoria, professor universitário, que por mais que circulasse, tivesse sentimento social, eu estava ali dentro daqueles muros do campus. A campanha, até porque o Distrito Federal é uma cidade quase e não um estado, a campanha é visitando as pessoas, é rodando, andando. Uma das coisas que mais me impactou
nas tardes que eu passei conversando com as pessoas nas casas, e em geral mulheres, os homens não estavam, o que mais impactou foram as descrições delas de violência doméstica. Eu jamais imaginaria isso. E as estatísticas que eu poderia ter lido, que eu nem lembro, não me deram o sentimento nem o impacto que eu tive. Quando eu vi uma mãe dizer que apanhou do filho, mulher que apanhou do marido, e outras coisas mais graves ainda. Então esse tema tem que ser abolido, tem que ser resolvido, não podemos deixar que continue. Para isso, nós precisamos de algo que já existe. A Lei Maria da Penha, por exemplo, seu cumprimento, a punição, mas não vamos conseguir pacificar a família, na verdade é isso, que quase todas as violências são dentro de casa ou entre namorados, sem um grande programa de educação desde a primeira infância, das meninas para aprenderem seus direitos e se afirmarem, e os meninos para aprenderem a respeitar as meninas. O machismo é tremendo dentro das escolas. A gente pensa que o machismo é uma coisa dos homens. Não, os meninos são machistas e a gente tem que vencer isso. Vencer isso é através de um processo de educação que não fique só na matemática, no inglês e no português, que ensine também costumes decentes, entre os quais o respeito a todos, mas sobretudo o respeito de não praticar esse crime abominável de violência contra as mulheres.